Para quem tá acompanhando a live, Daniel, e é novo nesse tema, sabe, o que que é a projeção astral ou a viagem astral? Para que que serve? Boa, boa. Essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, durante o tempo que comecei a estudar essas coisas todas, né. Mas afinal, o pessoal fala diz que sai do corpo, fala que tem contato com espíritos encarnados e desencarnados, mas o que afinal é isso? É você dormir e começar a sonhar e lembrar de um sonho que você teve com um parente, com alguma coisa assim? O que é isso? Aí eu comecei a testar, comecei a colocar em prática alguns experimentos, né, e aí vi que, opa, a projeção astral, você consegue sair do seu corpo físico, uma projeção astral consciente, consegue se deslocar para o plano espiritual através de um corpo astral, que você interage com tudo isso. Pô, interessante, né. Beleza, interessante, mas e aí, né? Quando a gente está começando a buscar, você tem uma euforia muito grande de ver como é que é o negócio. Poxa, mas como é que é? Eu quero saber como é que é, deve ser interessante, vamos ver. Aí você tem a primeira experiência. Tá, e o que que você faz a partir daí? Depois dessa primeira experiência? Para que que serve afinal isso? Por que que tanta gente fala sobre isso? Aqui no físico, a gente tem uma questão que é você estar nesse corpo, amortecido nesse corpo. É interessante estar nesse corpo também. A gente pode ir percebendo isso. É interessante também poder interagir aqui com as pessoas, interagir com esse meio. E aqui você está com a consciência amortecida. Querendo ou não, a consciência aqui, ela está amortecida. Então você tem uma certa dificuldade de desenvolver algumas questões aqui no físico, mas você também tem uma oportunidade de frear um pouco os pensamentos, porque lá no astral os pensamentos eles são muito mais velozes, as coisas são muito mais intensas. Sabe, se você está triste, lá é muito mais triste. Se você está muito feliz, lá é muito mais feliz. Então, aqui no corpo físico, você tem a oportunidade de dar um freio nisso. Mas quando você começa a interagir com o plano espiritual, tendo as suas experiências fora do corpo físico, principalmente experiências lúcidas, você começa a entrar em um mundo que é um pouquinho mais rápido. As coisas elas acontecem com mais. Vou dar um exemplo. Digamos que você sai do seu corpo físico, e você tem pensado, você tem cultivado pensamentos ruins durante um bom tempo. Cultivado pensamentos ruins, não, você não tá legal, mas mesmo assim você conseguiu, você fez as técnicas e tal, conseguiu, forçou e conseguiu, saiu do corpo lúcido. Você vai entrar em contato com tudo isso que você estava plasmando, digamos assim, né? Esse não é o termo correto, mas que você estava emanando. Você Sim. vai entrar em contato com isso, você vai entrar em contato com seu subconsciente, você vai entrar em contato com isso. E talvez você perceba que, opa, isso que eu penso aqui no físico, que às vezes não é muito legal, eu entro em contato com isso no plano extrafísico, isso se torna uma bolha muito mais poderosa. Como é que eu Sim. lido com isso? Né? Eu estou falando de um aspecto não positivo. No aspecto positivo, idem, é o mesmo processo ao inverso. Você cultiva bons pensamentos, você está fazendo bem para cá, quando você sai do corpo, você leva isso também. E lá você tem a oportunidade de expandir isso. Tá, mas aí, o que que eu faço com essa expansão? O que que eu faço com toda essa sensibilidade? Essa que é a questão. Você percebe e modifica o que você precisa modificar. Então eu acho que o grande pulo aí da projeção astral é usá-la como ferramenta evolutiva para perceber a si mesmo, perceber o que está passando nas entrelinhas do seu subconsciente, perceber o que está passando ao seu redor, nos bastidores. Porque se a gente fica só aqui, massa, bom também ficar só aqui. Mas você não está entrando em contato com os bastidores. Às vezes você está sentindo alguma coisa, você acha que é só você, mas você vai ter uma projeção, você vai ver que, opa, tem espírito em casa, né? Tem um encostinho ali, um encostoneiro, tá ali. Você vai se ver nessas questões, né? Entrando em contato com isso, com esse plano extrafísico, essa subjetividade, essa objetividade, você tem a oportunidade de ver os bastidores e atuar nos bastidores. Atuando nos bastidores, com discernimento, com tranquilidade, percebendo tudo isso, percebendo questões suas, percebendo as questões até das pessoas próximas, você pode criar estratégias para uma vida melhor. Mas como assim uma vida melhor? Como essa estratégia? Você, por exemplo, você vai dormir um terço da sua vida. Acho que é um terço da nossa vida, a gente passa dormindo. Olha só que oportunidade gigante de passar um terço da sua vida tentando ter experiências lúcidas para que você otimize a sua encarnação. Digamos que você vai viver aqui 90 anos, né? Eu vou viver uns 120, por aí, uns 120, no mínimo, uns 120. Olha só, o tempo que a gente tem
que a gente ia desperdiçar, não desperdiçar, vai, mas mais ou menos, você pode interagir de forma consciente no plano extrafísico ou não, de forma não consciente, mas você lembrar, começar a lembrar mais das suas vivências extrafísicas. Todo mundo sai do corpo quando dorme. Então a gente começa a trazer isso para essa nossa realidade física e a vida ela fica mais rica. E você aumenta o seu campo de visão, sabe? Você vê tudo, é um panorama. E aí você vai entendendo melhor quem você é e o que você veio fazer aqui. Eu vou por aí, eu vou por aí. A projeção astral como ferramenta evolutiva.